Veio aí, Lilo e Stitch. Eu reassisti o desenho depois de ter assistido o live action, mas eu assisti só depois para não ficar com a minha visão influenciada, para conseguir fazer as comparações da animação com o live action. Eu não sei o que eu esperava desse filme, eu só sei que eles conseguiram superar as minhas expectativas. Eu sou Ana Áviles e hoje eu vou falar tudo o que eu achei do live action de Lilo e Stitch. Esse vídeo vai estar dividido em 2 capítulos. O primeiro, sem spoilers, e o segundo, com spoilers mais pra frente. O aviso foi dado, então vamos lá. Teve gente nas redes sociais, no Twitter, sempre tem, que achou que esse live action não tinha necessidade pra existir. Na verdade, eu acho que nenhum live action tem necessidade para existir, né? Ele é só a garantia de bilheteria para empresas que não querem se arriscar com coisas novas, porque produções antigas, animações ou adaptações já têm uma fanbase, então é a garantia de lucro. Não existe motivo. O motivo são as empresas, as produtoras que querem fazer mesmo. A gente se importa com isso? Não, porque vem, a gente assiste e a gente vê como ficou. O filme foi dirigido por Dean, alguma coisa que eu vou colocar aí na tela para vocês verem. Você é a vergonha da profissão! Eu não conhecia muito do trabalho dele, eu já ouvi falar do filme dele, Marcel, que é uma animação de um caracol. E nessa animação você percebe a estética, né? Que ele tem uma assinatura no design das animações dele. E foi o design que foi uma das reclamações do público. No caso, o design das animações que iriam virar live action nesse filme. Franklin. É assim que se fala? O nome dele? Planklin. Eu não sei. Planklin. Planklin foi um dos bonecos. Eu posso estar falando o nome completamente errado, então vocês ignoram o jeito que eu falei, porque eu não lembro mais como se fala o nome dele. Mas Planklin, Pepe. Ele foi um dos bonecos que eu achei mais bem feito no sentido da animação no live action. E eu tava com muito medo de quando juntasse os atores com a animação que ficasse falso, que ficasse artificial e que não combinasse. Tava com muito medo que isso acontecesse quando eu vi que eu misturar a animação com os seres humanos, né? Os live in action. Mas não ficou. Você vê que é uma animação dentro do mundo dos seres humanos, você sente, mas a dinâmica deles e a edição do filme faz com que fique natural e que a animação pareça parte do filme, embora você saiba que é uma animação. Inclusive, foi uma sacada genial do fato do Pepe e do Jumba, a decisão de apresentar eles na forma humana em certos momentos do filme. Isso não é spoiler, tá no trailer. Nesse primeiro momento eu só vou falar coisas que estão no trailer, porque foi divulgado e as pessoas já devem ter visto. O fato deles imitarem os humanos, se transformarem em humanos para conseguirem se misturar foi genial, funcionou. Porque a animação de Lilo e Stitch é de 2002 e o live action ele soube aproveitar as novas tecnologias, as ideias que não existiam antes, mas que podiam ser aproveitadas hoje, no live action de hoje, para agregar valor e envelopar aquela história que a gente já conhecia com uma cara totalmente nova, mais moderna, e que a gente consiga identificar alguns elementos de agora. Essa decisão é muito coerente também, porque as animações durante o filme inteiro daria muito trabalho, seria muito caro, e também deu a oportunidade dos atores que dão vida à animação, que quando eles estão em animação não dá para ver eles conseguiram mostrar e agregar ainda mais eles sendo humanos, né? Trouxe essa dinâmica deles se adaptando ao mundo real e se adaptando no corpo de seres humanos, o que foi muito legal. Foi uma sacada de gênio. O visual do filme, os detalhes, o respeito pela geração que ama Lilo e Stitch estava ali, você conseguia ver, você conseguia sentir, era palpável, sabe? Que eles estavam se importando. Eles foram ali, apostaram na nostalgia e aquele negócio que eu falo isso sempre. A Disney, ela faz filmes para as crianças que já cresceram. E com todos os detalhes, as referências da animação, ver isso em live action me transportou diretamente para minha infância. Depois da escola, quando eu chegava e assistia Lilo e Stitch comendo rosquinha no sofá, não sei,
me transportou imediatamente. E ao mesmo tempo, o filme conseguiu se apresentar de uma forma diferente para os novos públicos, né, para as crianças de hoje, de uma forma que ele conseguiu conversar com todo mundo. Eu senti falta de algumas coisas, não porque elas não eram necessárias ou desnecessárias para o filme, mas porque você precisa fazer um filme curto para capturar a atenção do público infantil, que é o público-alvo, né, o público-alvo. Que na verdade não é o público infantil, né? É das crianças que já cresceram, como eu falei. Mas desenvolver certas coisas não cabe mais para essa geração tão impaciente, né? De ver coisas tão longas. Então, o filme, a história tem que ser assim, ó. Por isso o filme me pareceu um pouco corrido, no sentido de que eles tiveram que cortar algumas partes da animação, não porque elas eram desnecessárias, aliás, porque elas eram desnecessárias, elas eram necessárias, entendeu? Tá bom. Elas eram importantes, mas elas não eram tão cruciais para o desenvolvimento da história. Então, corta. Corte rápido. Né? Pra logística, agregar tempo. E isso não é culpa do filme, né? Isso é apenas um novo modelo de consumo que está acontecendo. É real, é inevitável, não tem o que fazer. Né? Se o público consumir produtos mais rápidos e TikTok e Reels, é esse tipo de conteúdo que as empresas fazem para acompanhar o desenvolvimento e o tipo de consumo dessa geração que está consumindo o produto deles. Mas o filme, ele soube escolher muito bem as partes e as referências que ele ia deixar. Ele viu a possibilidade, tipo, isso dá para deixar, isso vai deixar o povo feliz, isso representa o filme de alguma forma, então vamos deixar. E eu acho que eles tiveram que fazer escolhas difíceis, porque o filme ele é muito rico em detalhes, em referências, mas eles souberam escolher as coisas que deviam entrar no filme da melhor forma possível, que a gente conseguia pegar e dava um quentinho no coração, porque a gente entendia a referência. E isso é o que nos leva à história do filme. Então, a partir de agora tem spoilers. Então, se você não assistiu o filme, você pode dar uma pausa. E quando assistir o filme, você vem assistir meu comentário com spoilers. Então, vamos lá. Vamos lá para alguns pontos importantes. Eu achei o Stitch, o personagem, né, o bonequinho, diferente da animação. Eita, começou a chover. Mas tudo bem, segue o baile, segue o baile. Ele é diferente, mas não de um jeito ruim. O Stitch do live action, ele é sagaz. Foi uma coisa que eu percebi imediatamente, logo no começo, durante a fuga dele da nave para vir para a Terra. Na animação, ele é muito esperto e muito rebelde, muito mais por instinto. Aqui, no live action, ele percebe as coisas que você vê a cabeça dele dando um clique, que ele percebe, ele absorve, ele pensa. E eu achei isso muito interessante quando eu consegui observar isso. Ele está muito fofinho. Ele é a mesma coisa. O personagem manteve a essência, tá? Só mudou a forma. O personagem Stitch tá ali. Ele parece um coelhinho azul de pelúcia, mas com o jeito de uma criança atentada. Gente, a atriz que faz a Lilo, ela é muito fofa. Aí eu tô com câmera, porque eu tô sentada na posição só, mas vamos lá. Eu não conhecia o trabalho dela, mas depois, né, que lançou o filme, começou a aparecer e eu, nossa, a menina, ela tem muito potencial. Ela conseguiu ter a espontaneidade da Lilo, trazer realmente o fato dela ser uma criança muito doce, e ao mesmo tempo ela é diferente, ela não consegue se encaixar, e ela é muito esperta, ela é muito espontânea. O Jumba, ele foi escolhido, né, para ser o antagonista do filme, o que eu achei curioso, interessante quando eu percebi isso. Eu acho que fez muito sentido. O ator, ele conseguiu trazer esse ar mais malvado, né, de que ele tinha intenções por trás, de que ele podia fazer algo inesperado a qualquer momento, de que você não podia confiar nele. O ator conseguiu passar isso quando ele estava em live action e principalmente quando ele estava como gente, ser humano de carne e osso. Ao mesmo tempo que o ator que escolheram para fazer o PP, não, o PP, né, já virou íntimo aqui, vocês já sabem quem é o PP. Ele foi sensacional, gente. Que ator carismático, que ator com tato pro humor. Ele tem o time perfeito, ele tem carisma. Ele entregou, né, esse personagem engraçado e açucarado. Ai, minha gente, eu morria de rir. Ele brilhava toda vez que ele aparecia. Na animação,
ela usa um artifício muito interessante, principalmente para construir um momento em que vai dar tudo errado. Porque na animação, o Stitch, ele não consegue se controlar. Então a Lilo desenha ali, né, tipo um termômetro de desobediência dele, que fica vermelho quando ele fica mal e azul quando ele fica bom. Quando ele vai progredindo, a gente acompanha, né? O filme faz a gente sentir essa progressão. Então a tensão é construída a partir de Stitch vai perder o controle, vai dar tudo errado se ele perder o controle. E a gente vê ele perdendo aos pouquinhos. E ele precisa se recuperar, porque ele sabe, ele tem que ser o que a Lilo precisa, ele precisa se comportar. Aquela é meio que a jornada do Stitch. Ele se controlar, ele conseguir ser um bom amigo para Lilo, né, para não trazer perigo para ela, porque ele foi uma arma de destruição, ele foi criado para isso. Mas ele não quer ser mais, porque ele ia causar dano na vida dela, e não era isso que ele queria. Que eles constroem a tensão muito mais na busca do Stitch, porque Jumba, ele tem suas más intenções, ele criou o Stitch para ser uma arma e ele quer que ele continue sendo. Gente, é por isso que é tão lindo, porque o Stitch, ele não tinha família, e Lilo também não. Era solitária, ela passou por muita coisa, ela não tinha amigos, ela não se sentia pertencente ao mundo em que ela vivia. A Lilo, ela era tão especial, tão diferente, que ninguém daquele mundo, que ela vivia, ninguém ia conseguir entender ela. Ninguém ia conseguir entrar no mundo dela e entender ela tão bem. O Stitch, que não era daquele mundo, apareceu. Eles se encontraram. E aí eles conseguiram encontrar um no outro. Agora, eles pertenciam a algum lugar. Meu Deus, eu vou começar a chorar igual eu chorei do filme. E no live action, eles decidiram dar mais destaque para o núcleo da Nani e dessa relação do conselho tutelar. Querer levar a Lilo e dela precisar lutar pela guarda da irmã dela e talvez não conseguir. Eles focam bastante dessa parte, porque é uma parte bem emocional, bem dramática. Eles escolheram que essa parte ia ser mais explorada, ia ser mais importante no live action. Eles trouxeram mais atenção com o fato da Nani ser, sim, uma guerreira, dela estar lá lutando, batalhando, segurando uma barra. Ela não pôde lidar com o fato dela ser órfã também, porque ela teve que reprimir o uso dela e crescer, e ser adulta, e se tornar a mãe da Lilo. Ela falou, não, eu tenho que ser a forte daqui. Isso enriquece o personagem. O live action deu a oportunidade da gente ver o quanto a personagem é forte. Eles conseguiram explorar isso, que foi muito legal. Não que na animação não faça, né? Que aqui estava mais escrachado. Eles utilizaram esse núcleo para ser muito importante para o desenrolar da trama. Quando eu vi que colocaram uma vizinha, né, um personagem que não tem na animação, a primeira coisa que você pensa, essa vizinha vai adotar a Lilo. Elas vão morar com essa vizinha. Foi incrível como o filme conseguiu pegar soluções sólidas, diferentes, e que funcionam. O live action da Lilo e Stitch escolheu um caminho diferente da animação, porque a trama se construiu não a partir de eventos muito grandes, mas foi a partir da escolha de todos os personagens. A gente estava acompanhando eles crescendo, eles amadurecendo, eles lidando com as próprias escolhas e com os próprios problemas. Isso deixa a gente apreensivo, porque quando a gente tem que escolher algo, a gente perde algo. A gente tem que lidar e não tem meio termo. Então, quando a Nani tem que decidir se ela vai ficar com a Lilo ou não, e ela pensa que a melhor chance que ela tem vai ser ela ir com a assistente social, aquilo lhe sufoca, entendeu? Então a gente está acompanhando uma carga emocional muito mais forte nesse filme. E eu vou te contar, não é fácil de fazer isso não. Não é fácil. De construir personagens que façam coisas interessantes e que precisam tomar decisões difíceis, ter que lidar com as escolhas deles e serem personagens complexos. Por mais que não dê pra ter muita profundidade num filme curto, eles tentaram trazer esse resquício, dá pra ver que tá ali. A carga dramática do filme está na escolha dos personagens, em como eles vão lidar, em como eles vão reagir, no que eles vão escolher. Porque é isso, gente. O filme ensina pra gente que amar é uma escolha. E eles dizem isso de uma forma tão poética, tão madura e tão bem desenvolvida, tão sensível. A Nani ter conseguido estudar e viver a vida dela, mas com aquela máquina do outro mundo que possibilitou elas poderem conviver juntas mesmo de longe. Cara, aquilo foi genial. E o Stitch chegou para salvar a vida daquela família. Aí ele ganhou uma também.
O final do filme eu tinha achado muito apressado, mas o filme estava tão consciente do que ele estava fazendo que eu falei, não, deixa eu ver o que o filme vai me trazer. Estavam fazendo isso de um jeito que a gente sempre espera que o clímax vai ser de um jeito humor, de um jeito grandioso. A gente tá acostumado com esse frenesi dos filmes que a gente acompanha, né, de super-heróis, desses filmes blockbusters. E aí a construção, o clímax, foi justamente a construção de todos os personagens e de como aquilo ia se encaixar. A gente sente o quentinho no coração com as referências, com as músicas. Ai, quando toca as músicas, eu fiquei toda arrepiada. Porque é tão lindo, porque esse filme é sobre, mesmo quando a gente não se sente pertencente a um lugar, a gente não pertence a um lugar, a gente pertence às pessoas. E quando a gente ama as pessoas, elas se tornam o nosso lugar, nosso lar. Então a gente pertence a algo, sabe? Porque é isso, é Ohana, entendeu? Bem brega, mas eu choro, gente, eu choro, eu sou assim. Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca mais abandonar. E se depois desse vídeo eu não merecer seu like, eu não sei mais o que eu faço na minha vida. Pra você dar seu like, pra você deixar um comentário aqui embaixo do que você achou do filme, pra você compartilhar esse vídeo com aquele amigo que você quer que assista esse filme, ou que já assistiu, e você fala, o que essa menina tá falando aí, vai ver lá. Vem fazer parte, Ohana, vem fazer parte do canal, Ohana. Você vai me abandonar? Vai não, nem esquecer. Bom, gente, então é isso. Fico muito grata pela sua audiência. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!